Tá vendo essas carteiras de trabalho aqui? Tem gente que acha que não é importante realizar o planejamento previdenciário se é um empregado, ou seja, um trabalhador CLTista. Nesse vídeo, eu vou te contar a importância do planejamento previdenciário para esse segurado e também vou te mostrar um caso bem prático, onde eu mostro como foi essencial, e essa, na verdade, é o caso de uma mulher, essa trabalhadora aqui, ela é sim CLTista, como foi importante ela realizar o planejamento previdenciário antes da aposentadoria dela. Mas antes de começar esse vídeo, para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruna Monzato, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário e em planejamento previdenciário. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a importância do planejamento previdenciário para você que é empregado. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, como a gente sempre faz, para a gente conseguir explicar melhor. Então, esse é o nosso tema, né? A importância do planejamento previdenciário, mesmo sendo empregado. Eu já fiz um vídeo aqui no canal apresentando, né, como que funciona o planejamento previdenciário, o que consiste, o que você vai descobrir dentro do planejamento previdenciário. Eu vou deixar ele linkado aqui em cima, mas nesse vídeo, antes de te mostrar o caso, eu também vou explicar o que é esse planejamento previdenciário e o que você consegue, né, o que o profissional que vai fazer o seu planejamento consegue analisar e te retornar num caso de planejamento previdenciário. Então, o que é o planejamento previdenciário, né? A primeira coisa é uma análise, organização e projeção com o intuito de preparar a aposentadoria para que o trabalhador se aposente de forma mais rápida e recebendo o melhor benefício. Gente, resumindo, né? O planejamento previdenciário ele é um serviço muito amplo. Onde o profissional que vai pegar o seu caso, e aqui também é muito importante que você avalie se o profissional ele é especialista, né, em direito previdenciário e se ele realiza planejamento previdenciário, porque não é qualquer advogado que oferece esse serviço e nem né, tem conhecimento técnico para realizá-lo. Então, esse profissional ele vai analisar toda a sua vida contributiva, vai analisar todo o seu histórico de trabalho, seus documentos e outras coisas que a gente vai falar aqui para frente. E nessa análise também vai fazer uma organização, né, da sua vida previdenciária, se está tudo certo, se falta algum documento, como estão os seus dados lá dentro do INSS, no seu CNIS, se você tem período especial, ele vai analisar o PPP que você levar até ele para ver se está tudo certo. Se aquele PPP ele te enquadra em uma atividade especial ou não. Então, tudo isso vai ser analisado dentro do planejamento previdenciário. Então, com isso, com o planejamento, você já consegue organizar ali todos os documentos que você tem, os documentos que você vai precisar e como que está a sua vida lá dentro do INSS, tá? Então, organizando isso, na hora de fazer o pedido da sua aposentadoria, isso fica muito mais simples, porque já está tudo certo. Então, vamos supor que, né, você fez o seu planejamento previdenciário e você analisou, né, o profissional analisou que você ainda não tem direito de se aposentar. Mas, ele acertou várias coisas que estavam incorretas lá dentro do INSS, ou ele verificou que um documento que você tinha ali, como atividade especial, na verdade, ele não te enquadra como para requerer uma aposentadoria especial. Então, ele já vai te indicar isso antecipadamente, para quando você cumprir os requisitos para se aposentar, isso já vai estar tudo certo e você dá a entrada, né, na sua aposentadoria. E também, claro, né, a gente vai fazer uma projeção ali de quando será a data da sua aposentadoria, que eu acho que isso é uma coisa tão legal do planejamento previdenciário, porque em nenhum outro serviço a gente consegue analisar qual é exatamente a data que esse cliente, né, que esse segurado vai poder se aposentar. E por que isso? Porque a gente teve muita alteração com a reforma da Previdência, né? Todo mundo já tá careca de me ouvir falar isso aqui. Mas é verdade, antes a gente tinha ali uma regra, né, que era muito simples. Se você tinha 30 anos de contribuição,
como mulher ou 35 como homem, você podia se aposentar. Ou nas regras de aposentadoria por idade, 15 anos de contribuição carência e 60 anos se mulher, 65 anos se homem. Agora, isso aqui não é mais uma verdade. Isso aqui vai depender de vários fatores. Então, não tem como bater o olho em um caso e já de cara falar: olha, você vai se aposentar nessa data, ou você já tem direito de se aposentar. É muito importante fazer uma análise muito detalhada do caso, para ver em qual regra se enquadra, qual seria o melhor retorno, para esse segurado se aposentar nessa regra ou na outra, dentre tantas outras coisas que eu vou mostrar aqui para vocês. E quem pode fazer planejamento previdenciário, né? Para quem é esse planejamento previdenciário? Aqui eu acredito que é um grande mito, principalmente nessa questão que a gente está trazendo aqui hoje, de quem pode trazer e se o empregado tem algum impacto, se ele fizer o planejamento previdenciário, porque muitas pessoas têm esse mito dentro da cabeça delas, que elas trabalham como empregadas, né? Então elas são registradas, elas não têm controle do valor que elas vão contribuir, porque elas recebem remuneração e o valor que é descontado de INSS está dentro dessa remuneração. Então elas não podem alterar a forma de remuneração, logo não vai ter alteração quanto o valor da aposentadoria delas. Isso é uma grande mentira, porque a gente vai ver aqui que a escolha de uma regra para se aposentar, e aqui eu falo para vocês que já adianto para vocês ficarem até o final, que nesse caso que eu vou mostrar, foram só 3 meses de diferença que geraram mais de R$ 1.000 de diferença no valor da aposentadoria dessa segurada. É um caso real, então vocês esperem para vocês verem esse caso aqui. Mas esse planejamento previdenciário são para todas as pessoas que contribuem para a Previdência Social, para o INSS, ou ainda aquelas que são servidores públicos e contribuem para o regime próprio das suas categorias, que pretendem se aposentar ou deixar um benefício para os seus dependentes. Nos planejamentos previdenciários que eu faço aqui no escritório, eu também costumo calcular se essa pessoa tem dependentes, né? Se ela tem cônjuge, se ela tem filhos menores. Eu costumo calcular o valor que esses dependentes receberiam de pensão por morte. Né? Então é uma questão também bem interessante, na verdade é um bônus aí, né? Porque a pessoa realmente ela quer se aposentar, mas ela já fica sabendo também como vai ficar a pensão por morte para os dependentes dela. Então também pode ser que uma pessoa tenha alguma preocupação, às vezes está com uma doença grave, enfim, e já quer deixar tudo certo para uma possível pensão por morte. Então também é um serviço que pode ser destinado a isso. E qual que é a vantagem de fazer um planejamento previdenciário? Já falei tantas aqui, né? Mas vamos falar mais algumas. Então, o que eu estava falando ali para vocês no começo, que é a análise completa de toda a vida laboral, né? Identificando todos os registros, identificação de períodos especiais. Então, se você exerceu uma atividade insalubre, dentro do planejamento previdenciário, a gente analisa para ver se existe a possibilidade ou de um enquadramento, né, em uma atividade salubre, ou a apresentação de um PPP que também te enquadre numa atividade insalubre ou periculosa, e aí a gente vai analisar se está tudo certinho, esse documento, se ele pode servir como prova para dar entrada numa aposentadoria com período especial ou totalmente especial. Análise de períodos rurais. Então, se você trabalhou morava em zona rural quando criança e trabalhava ali no regime de economia familiar. A gente também consegue fazer essa análise dentro do planejamento previdenciário. Se você já tem provas, a gente analisa essas provas para ver se elas são suficientes. E se não forem suficientes, a gente pede documentação complementar para que você tenha tudo organizado já no momento da sua aposentadoria. Análise de todos os documentos que comprovam as atividades não reconhecidas no INSS. Isso aqui é muito comum de acontecer. Às vezes o trabalhador ele tem um período registrado na sua carteira de trabalho, e isso aqui não consta lá no INSS dele. Ou ele realizou,
foi servidor público em algum momento da sua vida, e isso também não consta, e a gente observa isso, né? Identifica, claro, dentro da entrevista, observa, e aí vê o que precisa para comprovar esse tempo lá no INSS, para que possa ser utilizado dentro da aposentadoria. E aí, ao final, esse segurado vai saber quando vai se aposentar, com qual valor ele vai se aposentar, qual a melhor regra, quanto vai receber até o final da vida. Então, a gente faz uma projeção dizendo quanto que ele vai receber até os seus 80 anos de idade e se é possível contribuir mais para receber mais. Aqui eu coloquei essa observação, porque, claro, eu entendo que para os empregados, né, que é o objetivo desse vídeo, talvez não seja muito interessante, porque, né, eles não podem, não têm um controle ali de quanto vai receber de remuneração. Mas para outras categorias, isso é bem interessante. Para quem é contribuinte facultativo, por exemplo, pode escolher qual que é o valor pode escolher qual que é o valor da contribuição que vai realizar mensalmente. Aqui é muito interessante fazer essa análise também. Até mesmo porque, em alguns casos, a gente verifica que, dependendo muito do histórico de contribuição da pessoa, às vezes ela quer passar a contribuir sobre um salário mínimo e quer passar a contribuir sobre 2 salários mínimos. Mas a gente verifica dentro do planejamento que, se ela realizar a contribuição sobre 2 salários mínimos, vai ser a mesma coisa, né? O valor da aposentadoria dela vai ser igual ao que se ela continuar contribuindo com o salário mínimo. E só vai ter uma alteração no valor, né, da aposentadoria se ela contribuir com 3 salários mínimos. Então, assim, aqui também a pessoa economiza dinheiro, porque se ela começa a contribuir sobre 2 salários mínimos sem fazer o planejamento, ela está jogando dinheiro fora, né? Então, aqui também é uma opção bem interessante. Ou até mesmo, né, vamos supor que um trabalhador você é um trabalhador e de carteira assinada e você está pensando em montar seu próprio negócio, enfim, e aí a gente também consegue fazer essa projeção aí, né? Aproveitar todo o seu tempo que você trabalhou de carteira assinada e fazer uma projeção com as próximas contribuições, e daí você já começa a contribuir da forma correta para não ter uma diminuição ali no valor da sua renda. Isso é muito comum de acontecer. As pessoas, elas trabalham muitos anos de carteira assinada e quando resolvem empreender, né, montar o seu próprio negócio, acabam não sabendo como contribuir e fazem contribuições sobre o salário mínimo, sendo que tinha um histórico de contribuição muito bom. E isso afeta muito no valor que vai receber de aposentadoria. Então, não dá para ela esperar, né, receber uma aposentadoria no teto, muito próximo ao teto, se vamos supor, um salário de R$ 4.000, ela passa a fazer recolhimento de contribuição no salário mínimo. Então, aqui também é uma questão bem interessante que deve ser analisada e a gente consegue analisar aqui dentro do planejamento previdenciário. Essa é uma pergunta também que eu recebo bastante e eu acho que muita gente tem dúvida de quando fazer o planejamento previdenciário. E aqui é uma resposta muito minha e muito da análise dos casos que eu faço, dos planejamentos previdenciários que eu realizo. Para mim, vai depender muito da categoria de contribuinte, tá? Por exemplo, se for um contribuinte individual ou facultativo, né? Se o cara, se o segurado ele é empresário, tem seu próprio negócio, ou é autônomo, ou se ele é facultativo, né? Ele não exerce atividade remunerada, mas ele quer contribuir para a Previdência Social. Falando nisso aqui, só fazendo um adendo, eu também já fiz um vídeo sobre as diferenças de contribuição individual, facultativa, quem deve contribuir como individual, quem deve contribuir como facultativo, quem é segurado obrigatório, enfim. Eu vou deixar nos cards aqui também se vocês tiverem interesse de saber bem certinho a diferença dessas categorias, tá? Então, como eu estava falando aqui, eu acredito que vai muito da categoria. Então, se ele é um contribuinte individual ou facultativo, é muito importante que ele faça planejamento previdenciário no momento em que se inicia os seus recolhimentos,
justamente para ele não começar já a contribuir de forma errada e depois ficar muito mais difícil de reverter, né? Então, vamos supor que a pessoa, eu quero começar agora a contribuir como facultativo, e claro que aqui também, dentro do planejamento, a gente vai fazer uma análise da possibilidade financeira da pessoa, né, em fazer o recolhimento de contribuições. Então, a gente faz uma simulação de vários cenários, sobre salário mínimo, sobre 2, 3 e até o teto. Então, vamos supor que ela, né, vai começar agora a contribuir como, esse segurado vai começar agora a contribuir como facultativo, mas ele não sabe como contribuir e não sabe qual o valor. Então, ele decide contribuir só como salário mínimo mesmo e deixa assim. Aqui, pode ser que ele esteja fazendo, né, uma grande coisa errada para sua aposentadoria no futuro. Às vezes ele começa a contribuir e já tem uma idade avançada e ele faz uma alíquota de contribuição que ele não vai utilizar, por exemplo. Ele poderia contribuir numa alíquota de contribuição menor, quase metade, para se aposentar por idade. Porque se ele já está muito próximo ali, né, à aposentadoria por idade, vamos supor que tem 50 anos e nunca contribuiu. E aí quer começar agora a contribuir, né, como facultativo. Adianta ele fazer contribuição numa alíquota de 20%? Não vai adiantar, porque ele não vai conseguir, na verdade, não vai ser interessante, né? Ele adquirir ali uma regra da aposentadoria por contribuição. Então, aqui também é uma análise que, se realizar o planejamento previdenciário antes, pode também economizar dinheiro desse segurado. E se a pessoa ela é trabalhador, né, se é elitista, se é registrado, eu acredito que o planejamento previdenciário deve ser feito em qualquer momento da sua vida, tá? Claro, eu acredito que assim, se acabou de ingressar no mercado de trabalho, né, muito jovem, acredito que não seja o momento, né? Espera mais um pouco, porque aí a gente tem um lapso temporal muito grande de quando seria uma possível aposentadoria, e isso pode ser alterado lá na frente pelas várias alterações que a gente sabe que existe dentro, né, do direito previdenciário. Então, se você é trabalhador CLTista, eu acho que até uns 10 anos ali antes de, né, pensar ali em se aposentar, né, de cumprir os requisitos para se aposentar seria interessante. Mas também é interessante lembrar que, né, que quanto antes se realizar esse planejamento previdenciário, melhor a identificação do melhor cenário de aposentadoria. Melhor, melhor. Ficou melhor, melhor ali, mas gente. Porque assim, vamos supor que você deixa para fazer o seu planejamento previdenciário e você já está ali, né? Não que não seja interessante, claro que é, sempre é, mas você não vai ter um lapso temporal muito grande para você, quem sabe, fazer um recolhimento maior ou fazer mais contribuições para que você possa se aposentar com valor melhor, tá? Então, aqui é interessante, né, deixar um tempo aí, pelo menos de 10 anos, mas deve ser feito a qualquer momento. E eu deixei em vermelho ali, nunca fazer pedido de aposentadoria sem realizar um planejamento previdenciário. E isso é que eu vou mostrar para vocês nesse caso. E outra coisa, gente, se você não quiser fazer um planejamento previdenciário, porque você acha que tá tudo certo, né, na sua relação previdenciária e na sua vida laboral, não tá tudo organizado, eu sempre organizei, eu sei um pouco da matéria, mas pelo menos faça uma consulta antes de você pedir a sua aposentadoria lá no INSS, tá? Porque o INSS não vai te contar essas coisas todas aqui, sobre regras de transição, sobre qual é a melhor, sobre se você esperar mais um pouco, você se aposenta com um valor muito maior, o INSS não vai te falar isso. E uma vez que você faz o pedido e aceita, né, saca esse valor de aposentadoria, você não pode renunciar a esse valor para uma regra que você iria adquirir daqui 3 meses. Então, é bem importante que se tenha isso em mente também. E quais são as etapas do planejamento previdenciário, né? Como que funciona um planejamento previdenciário?
O planejamento previdenciário, né, como eu falei para vocês, de toda essa análise aí que consiste em tudo isso que a gente já conversou, mas quais são as etapas? Planejamento previdenciário pode ser online, né? Pode ser por meio virtual, assim como a gente está conversando aqui, ou pode ser também presencialmente. Se o segurado é da mesma cidade, né? Por exemplo, vou dar o exemplo aqui do escritório. Se o segurado é daqui da mesma cidade que eu, que estou em Curitiba, Paraná, a gente faz entrevista do segurado pessoalmente, se ele preferir, né? Claro que tem alguns também que, devido à correria do dia a dia, prefere fazer tudo online e a gente acaba fazendo online. Então, a gente faz uma entrevista inicial, né? Uma chamada por vídeo, uma videoconferência, uma videochamada, e eu faço uma entrevista com essa pessoa, né? Então é feita a entrevista, fazendo várias perguntas sobre sua vida laboral. Depois disso, eu vou pedir uma série de documentos para esse segurado e eu vou analisar esses documentos, identificar se está faltando alguma coisa. Depois a gente vai para avaliação e confronto dos documentos fornecidos com as informações do INSS. Porque pode ser que todas essas carteirinhas aqui, ó, de trabalho muito antigas, olha essa, muito antiga, pode ser que não conste isso aqui lá dentro do INSS. Então, a gente vai precisar analisar para ver se dentro da carteira está tudo certo, se a gente pode utilizar isso como meio de prova, ou se a gente vai precisar, por exemplo, de uma outra prova, se essa carteira estiver rasurada, ou se esse segurado não possui mais essa carteira, mas ele sabe que ele tem esse registro, então a gente vai ter que ir atrás de outros meios de identificar e conseguir comprovar esse tempo lá dentro do INSS. A gente também vai identificar as regularizações que devem ser feitas e quais os documentos necessários, né? Isso que eu acabei de falar. Se não tem registro, se não tem mais a carteira, qual documento, né, que ele deve buscar, e a gente faz toda a orientação, né? Dá uma listinha ali de documentos para ele sair procurando, dependendo do caso. A gente também pode solicitar documentos, né, aqui no escritório. Às vezes, em alguns casos, né, e claro, combinado com o cliente, eu solicito, né, PPP, por exemplo, um documento muito comum de se solicitar. Outra coisa também solicitar, né, documentos faltantes aos órgãos responsáveis, que é isso, né, PPP, ou às vezes uma CTC, uma certidão de tempo de contribuição, se ele exerceu uma atividade, se ele era servidor público em algum momento da sua vida, e isso não consta lá no CNIS dele, vai precisar verbar e vai precisar solicitar essa CTC. E eu também solicito muito correção de PPP. Por quê? Porque é muito comum de acontecer, né? A pessoa ela recebe adicional de insalubridade, mas na hora que ela me traz o PPP, ela fala: não, eu trabalho como especial, eu recebo até adicional de insalubridade. Quando ela me traz o PPP, a gente verifica que esse PPP ele não consta, por exemplo, os agentes a ruído ali, o decibéis, né, específico do ruído que eu preciso para enquadrar, eu preciso não, né, que a legislação enquadra como especial. Então, eu também peço a correção, identifico esse PPP, ver se está tudo certo, se não está, e peço a correção desse PPP para que se venha, né, de maneira correta, para que eu possa, né, futuramente ali, para que esse segurado possa utilizar esse documento dentro da sua aposentadoria e conseguir ali uma aposentadoria ou com um pedido de conversão de tempo comum especial, ou, né, a aposentadoria especial mesmo. Vai depender muito do que a gente analisar também dentro do planejamento, do que vale mais a pena, né? Porque a gente sabe que a gente teve muita alteração também dentro da aposentadoria especial. E muitas vezes não vale a pena, às vezes vale muito mais a pena em uma regra de transição ali, a conversão de tempo especial, mas isso também é analisado. Daí a gente vai para, ainda continuando aqui sobre as análises, né, sobre as etapas do planejamento, depois da gente analisar todos esses documentos, ver se está tudo certo no INSS, carteira, outros documentos complementares, a gente vai lá analisar todas as aposentadorias possíveis para esse segurado. Então, a gente vai
analisar para ver se ele já cumpriu, né, conforme o tempo de contribuição dele, já cumpriu alguma regra, né, ou do direito adquirido, ou quais são as regras que já cumpriu ou está por cumprir ali, quais os requisitos das aposentadorias, tá? Então, a gente analisa em todas as aposentadorias possíveis. Né, análise também se possui direito adquirido, que é o que eu já falei, né, antes da reforma da Previdência, porque pode ser sim que seja muito mais vantajoso em alguns casos. Não são todos os casos, mas em alguns casos sim é mais vantajoso fazer o pedido, né, de aposentadoria com as regras antes da reforma da Previdência. E isso também deve ser analisado no momento de fazer a solicitação lá no INSS. Por quê? Porque se for feita a solicitação somente pelo segurado ali, informando que ele quer se aposentar apenas, o INSS ele vai conceder a aposentadoria que ele encontra primeiro lá. Então, vamos supor que ele já tenha cumprido uma regra de transição, o INSS provavelmente vai colocar, né, vai conceder essa aposentadoria em uma regra de transição e não vai analisar, embora deveria, não vai analisar se era mais vantajoso que esse segurado se aposentasse nas regras antes da reforma da Previdência, tá? Então, isso aqui também é uma coisa bem interessante que já consegue analisar dentro do planejamento previdenciário, né? Então, ele já sabendo que ele tem direito de se aposentar com regra tal e vai receber tanto, para ele, quando vier a carta de concessão, ele já consegue identificar se está tudo certo, né? O segurado consegue identificar se está tudo certo ou não com a aposentadoria dele. Que é uma coisa também que eu acredito que é uma dificuldade das pessoas, né? De já se aposentaram, por exemplo, né? Eu não sei se tem algum caso aqui, mas que já se aposentou e aí no momento que veio a aposentadoria, achava que tinha um valor maior para receber, mas não sabia realmente se era isso mesmo e acabou ficando aí com essa aposentadoria porque, né, não fez uma análise mais detalhada antes de pedir. Claro, né, nesse caso também daria para verificar a possibilidade de uma revisão para esse benefício. Então, ali na análise de todas as regras de transição, né, que a gente já falou, que a gente sabe que a gente tem várias regras após a reforma da Previdência, então a gente vai fazer uma análise de todas as regras, análise de todos os cálculos para cada regra de transição. Então, cada regra de transição tem um cálculo diferente. A gente faz todos eles para, no final, encontrar qual é o melhor benefício de aposentadoria para você. Possibilidade de mais de uma aposentadoria. Tem muitos segurados que eles são contribuintes do INSS e também contribuem em regime próprio de previdência social, né? São servidores públicos ou tem 2 serviços públicos. Então, no planejamento previdenciário, se é o caso, se a gente identifica que é o caso desse segurado, a gente faz também, né, essa análise de todas as possibilidades de aposentadoria, né? Se uma levando um tempo do INSS para o regime próprio é melhor, ou se aposentar em 2 diferentes. Então, a gente faz toda essa análise também. A gente faz a avaliação também se é interessante pagar contribuição em atraso, tá? Pode ser que você mesmo como empregado já teve algum período da sua vida que você não fez contribuição para o INSS, mas que você exercia uma atividade remunerada. Então, dentro do planejamento, a gente avalia isso também. Claro, avalia se tem os documentos comprobatórios, né, antes de fazer o pagamento, que isso é muito importante, porque se não faz o pagamento e não consegue, né, reconhecer lá no INSS que exerceu essa atividade, o INSS não vai contar, né, como tempo e você vai só perder seu dinheiro. Então, a gente faz essa análise, analisando também os documentos que comprovam o exercício dessa atividade. E avalia, claro, se é interessante trazer, né, essas contribuições em atraso, quanto seria para você pagar e quanto seria o impacto disso sobre a sua aposentadoria. Avaliação de contribuição com valor maior e quanto isso geraria de retorno sobre o valor investido, que é o famoso ROI, né? Valor sobre retorno sobre o valor investido. Aqui
Claro, muito mais para os casos, se você pode, né, pagar a sua contribuição e você não é ali um empregado CLT, tá? A gente também vai fazer análise do divisor mínimo. Deu muito o que falar, né? Divisor mínimo, a gente sabe aí que eu fiz até um vídeo aqui também, vou deixar aqui para vocês verem se vocês não viram, mas é muito interessante a gente fazer análise também disso, porque o divisor mínimo pode impactar muito no valor da aposentadoria, pode diminuir o valor da aposentadoria. Então, se a gente consegue identificar que trabalhando mais um tempo não vai ter mais a incidência do divisor mínimo, né? É muito interessante que se faça isso dentro do planejamento, né? Essa análise, claro, aqui no escritório a gente sempre faz, para ver se isso não vai, né? Daqui para frente não vai. A ausência do divisor mínimo com certeza vai aumentar o valor da aposentadoria. Então a gente faz essa análise também. E aí, depois de tudo isso, a gente faz um relatório final por escrito e uma consulta para explicar todas essas informações que a gente chegou, né, do planejamento previdenciário. Então, faz um relatório lá, né? Não é somente um ato verbal de falar para a pessoa: olha, você já adquiriu essa regra não. Eu, particularmente aqui no escritório, faço um relatório por escrito, analisando tudo o que tem de pendência, tudo que deve ser corrigido, todos os documentos que foram considerados, qual o tempo de contribuição que ela tem, quais empregos foram considerados para apuração desse tempo, todas as projeções das regras de aposentadoria, qual é mais interessante, quanto que isso vai dar de retorno até o final da vida, tá? E ali, de bônus, eu faço análise da pensão por morte, né? Se eu verifico que ela tem dependentes. E também é uma coisa que eu faço, né, principalmente, né, para vocês segurados que estão trabalhando ainda, é uma análise de estabilidade pré-aposentadoria. Porque tem muitas categorias, né, que lá nos seus sindicatos lá tem essa cláusula de estabilidade pré-aposentadoria. Então, se a pessoa tem, por exemplo, está há 6 meses de se aposentar, está há 1 ano de se aposentar, ela tem uma estabilidade pré-aposentadoria e ela não pode ser dispensada, né, sem justa causa desse emprego. Então, se eu identifico que tem se essa pessoa cumpre os requisitos de análise de estabilidade pré-aposentadoria, a gente também pode fazer um serviço que é comunicar nessa empresa que esse segurado não pode ser mandado embora, tá? Então, isso também é uma garantia a mais, porque a gente sabe que muitos empregados, né, que já estão há muito tempo no mercado de trabalho, têm uma idade elevada, podem sofrer, né, uma demissão e depois para conseguir uma recolocação com o salário que recebia, né, no emprego anterior, é muito complicado. E isso, né, se essa pessoa voltar para o mercado de trabalho, conseguir se inserir novamente no mercado de trabalho, mas passar a receber uma remuneração muito menor do que recebia, a gente sabe que isso vai impactar diretamente no valor da aposentadoria. Então, isso de estabilidade para a aposentadoria é uma coisa bem interessante também de se analisar, tá? E que pode aí, né, resguardar pelo menos por um período e te garantir, né, uma estabilidade até você conseguir se aposentar. Deixei por último justamente para mostrar para vocês por que trabalhador CLT deve fazer planejamento previdenciário, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do meu sistema de cálculo. Então, depois de todas essas informações que eu passei para vocês, levantamento, conferência de documento, análise especificadamente de todos os períodos de pendências no INSS, tudo isso a gente joga, né, coloca essas informações dentro de um sistema de cálculo que vai calcular para a gente qual vai ser a data da aposentadoria e quanto essa pessoa vai receber de aposentadoria. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Tá aqui, então. Essa minha cliente aqui, ela, né, trabalha registrada e ela veio me procurar porque ela não sabia quando ela podia se aposentar.
Ao realizar o planejamento dela, além de identificar várias questões que devem ser, né, arrumadas ali dentro do INSS, eu também identifiquei que ela tem direito de se aposentar já, né? Aqui foi a data do planejamento, tá? 27/5/2022. Então, quando eu realizei o planejamento dela, ela já tinha direito de se aposentar, já tinha cumprido os requisitos para se aposentar. E ela se aposentaria com valor de R$ 2.589,45. Ela também já tinha o direito adquirido, lembra que eu falei para vocês, de análise de regra anterior à reforma da Previdência, então ela já tinha direito de se aposentar lá antes da reforma da Previdência. Só que, né, como ela não pediu aposentadoria, enfim, essa regra para ela não é interessante, porque vai, né, ter uma aposentadoria ali, uma renda mensal inicial, que quer dizer RMI, RMI quer dizer renda mensal inicial, de 2.381. Então, é menos interessante do que a de agora, que seria 2.589. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é aqui, ó. Tempo adicional de 100%. Não, esse aqui. Transição pelo sistema de pontos. Gente, em 15/8/2022, que é a data de aniversário dela, ela entra dentro da regra de transição por pontos, tá? Que é hoje 89 pontos. E olha para quanto vai o valor da aposentadoria dela esperando só 3 meses. R$ 3.605,13. Sendo que se ela se aposentasse hoje, desse entrada ela sozinha no INSS, ela ia receber 2.589. Na verdade, nem ia receber isso porque ela tem várias pendências que devem ser corrigidas, então provavelmente ela nem iria conseguir a concessão da aposentadoria do jeito que tá o CNIS dela lá no INSS. E ela também tem período especial que deve ser averbado. Mas, gente, mesmo que ela conseguisse, se ela desse entrada lá no INSS, ela ia perder mais de R$ 1.000, gente. 2.589 para 3.605. Mais de R$ 1.000 todo mês. Só realizando o planejamento previdenciário. Então, deixa eu voltar aqui. Então, é muito sério isso de fazer planejamento previdenciário, mesmo se você é empregado. Né, deu para ver aí que essa cliente, esperando 3 meses, conseguia uma regra muito mais benéfica para ela, porque o cálculo, por que tem essa alteração de valor de aposentadoria? Porque o cálculo é outro. Para cada regra de transição, é um cálculo. Então, nessa que ela adquiriu ali, né, que vai adquirir ainda na data do seu aniversário, o sistema por pontos, é muito mais vantajoso. Então, ela esperando 3 meses, ela vai conseguir se aposentar com R$ 1.000 a mais todo mês. Imaginem isso. Imaginem se depois de aposentado vocês descobrem isso. Que arrependimento que não ia dar, né? E aí, mostrei aqui para vocês. Continuando, eu quero mostrar uma outra etapa do planejamento também, que é verificar, né, se é interessante aguardar ou não uma regra mais vantajosa, que aparentemente às vezes parece ser mais vantajosa, mas que a longo prazo às vezes não é tão vantajosa. Então, qual vai ser o retorno até o final da vida sobre o valor investido, né? Claro que aqui a gente sabe que o investimento que ela vai ter que realizar não vai sair direto, claro que sai do bolso dela, mas é paga, né, pelo salário dela. Mas aqui ainda é mais interessante para as pessoas que pagam contribuição como facultativo, que esse dinheiro sai totalmente do bolso delas, e aí elas têm sim que ficar muito atenta a essa questão do cálculo sobre o valor investido. Mas até nesse caso aqui dessa minha cliente é interessante porque às vezes uma regra aqui que a gente acha que ia ser vantajosa ela esperar, depois quando a gente vê aqui no valor sobre investimento, a gente vê que não. Ela não deveria esperar, ela deveria se aposentar já. Então, aqui, ó, no adicional de 50%, né? Então, ela, nessa regra aqui, ela se aposentaria agora, né? No dia que eu realizei lá o planejamento dela, ela já tinha direito de se aposentar.
E até o final da vida, ela receberia R$ 1.028.000, né, aproximadamente. No direito adquirido, no direito adquirido, né, ela receberia ali 945 mil, porque seria um valor, né, de renda mensal inicial menor. Aqui que eu quero mostrar para vocês, ó, no sistema de pontos. Eu acho que ficou desformatado aqui. Eu tinha grifado, mas é isso aqui que eu queria falar, ó. Eu tinha grifado no lugar certo, mas acho que a hora que eu fui imprimir, desformatou ali os quadrinhos. Só que olha só, na transição por pontos, que né, a gente achou bem interessante ela se aposentar, ela vai se aposentar com 3.605. E o valor que ela vai ter, né, de retorno até o final da vida vai ser 1.420.000, tá? Já descontando o que ela vai contribuir. Só que tem uma regra aqui também, que ela só vai, de tempo adicional de 100%, que ela só vai conseguir alcançar lá em 15/8/2025, então daqui 3 anos. E ela iria, né, com essa regra, iria conseguir ali um valor de aposentadoria de R$ 3.943,67. Parece mais interessante? Parece mais interessante. Mas olha quando a gente analisa ali quanto que ela vai receber até o final da vida. Ela vai receber menos porque ela vai ter que contribuir mais, ela vai ter que continuar trabalhando mais 3 anos e descontando, né, contribuição do salário dela mais 3 anos, sendo que ela poderia já estar recebendo um valor de aposentadoria. Então, se a gente for ver ali no retorno sobre o investimento, ela vai receber R$ 1.400.000, né, e vai ter que esperar mais 3 anos para se aposentar. Então, realmente, para ela, a regra mais interessante seria pelo sistema de pontos. Gente, esse vídeo ficou tão comprido, né? Mas eu queria passar isso para vocês. Queria, né, principalmente explicar como que funciona o planejamento e queria mostrar para vocês como é um serviço essencial para se fazer antes da aposentadoria. Então, se você é trabalhador, já mostrei para vocês nesse caso aqui como é importante fazer. Se você é trabalhador, eu quero dizer trabalhador, né, CLTista, registrado em carteira. Se você é contribuinte facultativo, também muito importante. Se você é empresário autônomo, também é essencial fazer planejamento previdenciário. Se você acha que você vai se aposentar só por idade, não, mas eu só vou me aposentar por idade, eu já tenho 15 anos de contribuição e vou me aposentar por idade. Também é muito importante fazer planejamento previdenciário, principalmente pela questão do divisor mínimo nas aposentadorias por idade, que a gente viu aí que teve muita alteração, né? Então, planejamento previdenciário é importante para todo mundo, para os servidores públicos também, não é só para quem está dentro do INSS, para os servidores públicos também, porque eles têm várias regras de aposentadoria, vários cálculos diferentes. Pode ser que tenha tempo de INSS para levar lá para o regime próprio, então também dentro do planejamento consegue verificar tudo isso, tá? Ficou longo esse vídeo, mas eu espero ter esclarecido para vocês esse serviço e ter mostrado, principalmente para vocês, a importância dele, tá? Então, espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.